Este programa tem o apoio de... Governo mantém medidas de confinamento até ao final do mês de março e ainda o Presidente da República revela que temos até à Páscoa de descer o número de infectados para menos de 2.000. Este é o Novo Notícias desta sexta-feira. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao último bloco informativo desta semana aqui no Novo Canal. O Governo releva que vai manter as medidas de confinamento até ao final do mês de março. O Primeiro-Ministro António Costa afirmou esta quinta-feira, na sequência do Conselho de Ministros, que, apesar do esforço cívico efetuado pelos portugueses, da implementação das medidas com efeitos positivos, quer no número de novos contágios, internamentos e óbitos, a situação do país é ainda extremamente grave, sendo necessário manter o atual nível de confinamento, seguramente para os próximos 15 dias e durante o mês de março. É que, graças ao esforço cívico dos portugueses, o confinamento que temos tido em curso está a produzir resultados. Nas últimas 2 semanas, nós temos vindo, não só travamos o crescimento de novos casos, como diminuímos acentuadamente o ritmo de crescimento de novos casos, com uma tendência claramente crescente nas 2 últimas semanas. Este decréscimo de novos casos, nestas 2 semanas, tem-se traduzido também numa redução significativa do risco de transmissibilidade, o famoso R, que está neste momento em 0,77, que é o mais baixo que o país já teve desde o início da pandemia e que é muito visível na redução efetiva de novos casos diários que, depois de um fortíssimo crescimento durante o mês de janeiro, tem vindo, nas últimas semanas, a ter uma queda muito significativa. Esta é, por isso, a primeira mensagem. O confinamento está a produzir resultados e é merecido um agradecimento aos portugueses pelo sentido cívico com que o têm vindo a cumprir. A segunda mensagem é que, contudo, a situação continua a ser extremamente grave. Como se recordam, nós temos diferenciado, de acordo com a tabela do Centro Europeu de Controlo das Doenças, o nível de risco em função do número de casos por 100.000 habitantes a 14 dias. E acima de 960 é considerado extremamente grave. Nós estamos numa trajetória descendente, mas estamos praticamente ainda ao nível superior a 960 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revela que temos de, até à Páscoa, descer o número de infectados para menos de 2.000. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ontem à noite, na mensagem ao país sobre a 7ª renovação do 2º estado de emergência, que temos de ser capazes de, até à Páscoa, descer os infectados para menos de 2.000, de forma a que os internamentos e os cuidados intensivos desçam dos mais de 5.800 para perto de 1/4 desses valores. O Presidente da República deseja que se chegue a um período de estabilização e que esta seja duradoura, sustentada, sem altos e baixos. Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda que temos de sair da primavera sem mais um verão e um outono ameaçados. Quanto à Páscoa, que se celebra no início de abril, diz esperar que não seja causa de mais uns meses de regresso ao que vivemos nestas semanas. A vacinação contra a Covid-19 iniciou ontem em Penafiel com a administração da toma aos bombeiros voluntários.
O Conselho de Penafiel iniciou ontem o processo de vacinação contra a Covid-19, com a toma a ser administrada às 3 corporações dos bombeiros de Penafiel na Unidade de Saúde Familiar, o SF Penafidelis. Rodrigo Lopes, vereador na Câmara de Penafiel, afirmou ao Novo Canal que, seguindo o plano de vacinação da Direção-Geral de Saúde e após reunião com o agrupamento de Centros de Saúde Val de Sousa Sul, Penafiel iniciou ontem o processo de vacinação no Conselho, salientando que até ao final de fevereiro as vacinas vão ser administradas nos centros de saúde. O processo já teve início com as ERPs, com os lares, não é? Portanto, esse processo já correu o seu tempo, não é? Foram todos os lares que estavam em condições foram já vacinados, portanto, os utentes e também o pessoal que lá trabalha, digamos que esse processo foi concluído. Agora, ainda nesta segunda etapa da primeira fase, ainda estamos na primeira fase, iniciaram com os bombeiros, com as 3 corporações, ontem exatamente, pelo que julgo saber, porque isto é tudo tratado entre as autoridades de saúde e os comandantes, e nós aqui, no fundo, fomos facilitadores dos contactos, de informação e também de criar as condições. E, portanto, ontem teve início a vacinação dos bombeiros, não foram todos vacinados, por aquilo que me disseram, foi 50%, para a semana vai continuar esse processo. Ontem foram 19 na Fiel, 15 de Paços de Sousa, 15 dentro dos Rios. Foi um processo que correu bem, já falei com alguns comandantes, correu muito bem, não houve reações secundárias, ficou tranquilo, e para a semana continuam. O município destaca que a partir de março, prevendo-se o aumento do número de vacinas disponíveis, este processo vai passar a ser realizado no centro de vacinação, que será instalado no pavilhão de feiras e exposições. Pronto, agora, nesta segunda etapa, portanto, os idosos foi na primeira etapa da primeira fase, que ainda estamos. Nesta segunda etapa, começaram com os bombeiros e nós fomos abordados já há bastante tempo para prepararmos um ponto de vacinação exterior, porque estas vacinas, no caso dos bombeiros, foi no centro de saúde, não é? E no caso dos lares, foi mesmo nos lares. Agora, vamos montar, já está montado, um ponto de vacinação no exterior, é no nosso pavilhão de exposições, no Sameiro. Já está praticamente tudo pronto, tem sido articulado com as autoridades de saúde, um processo tem corrido muito bem, nós temos correspondido a tudo o que nos é pedido e no dia 1 estará apto, quer dizer, até está pronto mais cedo, mas pelo que me falam, vão começar no dia 1 com os utentes, com as pessoas com mais de 80 anos, ou então com mais de 50 até 79, que tenham aquelas 4 comorbilidades, aquelas 4 doenças. O município de Lousada, juntas e instituições reuniram de forma a vacinar mais idosos e dependentes. O Novo Canal esteve à conversa com Nelson Oliveira, vereador pelo Pelouro da Saúde da Câmara Municipal de Lousada, que nos explicou tudo. Os técnicos municipais, as juntas de freguesias e instituições particulares de solidariedade social reuniram ontem num encontro solicitado pelo agrupamento dos Centros de Saúde, Tâmega 3, Val de Sousa Norte, com o objetivo de explicar o processo de vacinação contra a Covid-19, nomeadamente junto da população mais idosa e dependente. Nelson Oliveira, vereador com o Pelouro da Saúde na Câmara Municipal de Lousada, esclarece que haverá colaboração entre os vários agentes e instituições locais no sentido de articularem com o Centro de Saúde um conjunto de situações que podem surgir mediante a convocatória dos utentes para a vacinação. Esta fase da vacinação, esperemos que seja uma das últimas fases para nos vermos livres desta terrível situação que o país está a atravessar, mas por esse mesmo motivo, e como já disponibilizamos um centro de vacinação
num edifício municipal para ser feita e centralizado esta nova fase. Em cima da mesa esteve também o desenvolvimento de uma estratégia conjunta que permita a identificação de utentes com eventuais condições específicas que se encontrem em isolamento social, tenham dificuldades de transporte, estejam em dependência ou tenham dificuldade de mobilização, não tenham inscrição no Sistema Nacional de Saúde, não possuam telemóvel ou que tenham dificuldades no uso do mesmo. Também achamos por bem juntar esforços, juntamente com as outras freguesias, com as IPSS, para que numa primeira análise seja mais fácil esclarecer todas as pessoas sobre o processo em si. Ou seja, por muita informação que haja junto da comunicação social, a quem agradeço evidentemente o papel e mesmo o novo canal que está sempre em cima do acontecimento e muito bem, há sempre informação que não chega a pessoas, principalmente populações mais velhas e que não têm tanto acesso a estes meios de comunicação. O município de Vila Real atribuiu um reforço financeiro de 5.000 euros aos bombeiros voluntários do concelho. A Câmara de Vila Real atribuiu um reforço suplementar aos bombeiros do concelho Cruz Verde e Cruz Branca no valor de 5.000 euros por corporação, de modo a minimizar o impacto da pressão a que têm estado sujeitos, na sequência da crise sanitária que continua a afetar o concelho e o país. A autarquia considera que o surto pandémico tem fustigado de forma severa a comunidade do distrito, fazendo com que bombeiros e demais organizações sejam obrigados a realizar um esforço para o qual não estavam preparados. O município reconhece que a resposta de socorro e assistência às populações afetadas é mais do que nunca uma prioridade, sendo fundamental minimizar o impacto da pressão adicional causada pela realidade pandémica. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende o pagamento da segunda tranche à normalização da atividade empresarial. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal apela ao processamento urgente de todos os pagamentos em atraso referentes à segunda prestação do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial atribuído pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Em comunicado, a Associação sustenta que as empresas estão confrontadas com uma situação difícil de liquidez. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal apela também ao reforço dos programas Apoiar.pt e Apoiar Restauração. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 149 vítimas mortais e mais 2.854 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 15.034 óbitos e 781.223 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 35 residiam na região norte do país, 32 no centro, 64 na zona de Lisboa e Valdo Tejo, 10 no Alentejo, 7 no Algarve e, finalmente, 1 na Madeira. Portugal atingiu a meta europeia relativo à escolaridade no ensino superior. Portugal atingiu a meta europeia relativa à escolaridade do ensino superior. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a taxa de escolaridade da população residente entre os 30 e os 34 anos atingiu 43% no quarto trimestre de 2020, superando pela primeira vez a meta europeia de 40% assumida no âmbito da Estratégia Europa 2020. De acordo com o Gabinete do Ministro, os dados apurados no último trimestre correspondem a uma evolução de 9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2015 e de 16 pontos percentuais quando comparado com 2010. Este resultado confirma o claro reforço da qualificação da população residente em Portugal nos últimos anos, em associação com a prioridade política conferida ao alargamento efetivo da base social de apoio ao conhecimento e ao ensino superior.
Um estudo coordenado por um investigador de Penafiel alerta para o aumento preocupante das temperaturas na Península Ibérica. Um estudo coordenado pelo investigador de Penafiel David Carvalho, da Universidade de Aveiro, publicado na revista Climate Dynamics e assinado também pelos investigadores do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Susana Cardoso Pereira e Alfredo Rocha, adverte para o aumento das temperaturas de forma preocupante na Península Ibérica durante este século. Segundo David Carvalho, os dados que serviram de base a este estudo são as projeções de clima futuro que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas usa nos seus relatórios sobre alterações climáticas, que são os relatórios oficiais a nível mundial sobre este problema. O investigador reconheceu que estamos perante um cenário e previsões preocupantes que urge inverter. A ciência no parque, dedicada aos slimes, regressa agora em formato online. A atividade Ciência no Parque regressa este sábado em formato online a partir das 10 horas com a oficina de slimes, a oficina que estimula a criatividade e que promete trazer muita animação aos mais pequenos. Misturas, pipetas, corantes e purpurinas são alguns dos ingredientes que vão permitir que a imaginação se torne realidade. Refere a autarquia, que salienta que a iniciativa pode ser acompanhada através do Facebook do município. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. O dia de São Valentim celebra-se já este domingo e a Mercadona lançou novidades para celebrar o amor. O supermercado Mercadona amplia o seu sortido com 2 novidades em forma de coração para celebrar o dia de São Valentim, com o coração crocante, bolo de nata e creme de avelã crocante de cor vermelha brilhante e o coração chocolate com sabor a chocolate de leite. Na secção de pastelaria congelada, o cliente tem à sua disposição, desde finais de janeiro, o coração crocante, bolo de nata e creme de avelã crocante de cor vermelha brilhante, refere a empresa, que esclarece que, para elaborar este produto embalado em plástico totalmente reciclável, o fornecedor teve de adaptar uma das suas linhas de produção das suas instalações para desenvolver a inovadora cobertura deste bolo com efeito espelho. Este bloco informativo vai agora para uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado que eu volto já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do Novo Notícias. O atleta Bruno Costa, do Futebol Clube Paços de Ferreira, foi eleito o melhor jogador do mês. O atleta Bruno Costa, do Futebol Clube Paços de Ferreira, foi considerado o melhor médio do mês de janeiro pela Liga Portugal. O médio de 23 anos chegou esta época à equipa paciense por empréstimo do Portimonense. Durante o mês passado, Bruno Costa marcou 3 golos em 4 jogos, tendo obtido 13% dos votos. Também o Futebol Clube Paços de Ferreira, Stefano Eustáquio, ficou em segundo lugar, com 11% dos votos, e Sérgio Oliveira, do Futebol Clube do Porto, ficou em terceiro lugar, com 9% dos votos. No que diz respeito ao Campeonato de Portugal, Salgueiros perdeu por 3-1 frente ao Marítimo B. O Sport Comércio e Salgueiros perdeu por 3-1 frente ao Marítimo B no jogo em atraso da terceira jornada do Campeonato de Portugal Série C. No Complexo Desportivo de Lousada, os salgueiristas ficaram em desvantagem a poucos minutos do intervalo. Aos 41 minutos, Diego Gomes inaugurou o marcador. No segundo tempo, a equipa orientada por Rui Quinta foi à procura do golo e conseguiu faturar à passagem do minuto 61. Zé Domingos estabeleceu o empate. Com o golo, o Salgueiros tentou superiorizar-se, mas faltou eficácia no momento da decisão. O Marítimo B soube esperar e voltou a ficar na frente do marcador. Aos 73 minutos, o Mário Baldé fez o 2-1.
A Associação Desportiva de Valongo, hóquei em patins, deixou escapar a vitória. A Associação Desportiva de Valongo empatou a 3 golos frente à Sanjoanense no jogo referente à 16ª jornada da primeira divisão de hóquei em patins. Os homens de Valongo estiveram a vencer durante todo o encontro, mas deixaram escapar a vitória no último minuto do encontro. O Valongo abriu o marcador logo aos 2 minutos. Rafael Bessa colocou os visitantes em vantagem. 6 minutos depois, a equipa de Edu Bosch dilatou a vantagem por intermédio de Nuno Araújo, mas no último minuto do primeiro tempo, a Sanjoanense reduziu para 2-1 através de Tiago Almeida. Vamos ver agora quais é que são as previsões da meteorologia para o próximo fim de semana. Segundo o boletim meteorológico, amanhã dia 13 de fevereiro, céu parcialmente nublado, temperaturas máximas de 16 graus e mínimas de 6 graus. A probabilidade de chuva é de 5% e o vento fraco. Já domingo, dia 14 de fevereiro, céu nublado com nuvens altas, temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 4 graus. A probabilidade de chuva é de 0% e o vento fraco. E chega assim ao fim o último bloco informativo desta semana aqui no Novo Canal. Mas já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então nas nossas redes sociais. Antes de me despedir, relembro que já a seguir, e hoje como é sexta-feira, temos o programa Data Vénia com Paulo Ferrinho, uma ótima sugestão para continuar na nossa companhia. E é também uma ótima sugestão continuar na nossa companhia durante o fim de semana, porque temos muitos programas para lhe apresentar. Agora sim, desejo-lhe uma boa noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.